disso, a gente começa a falar então das movimentações do mercado de transferências aqui no Tá Na Área. Chamar para o papo a Camila Alves, setorista do Palmeiras, que é um dos times que mais tem movimentado o noticiário, porque tá vindo com tudo para 2025, né? Agora o Paulinho do Atlético Mineiro é o alvo do Palmeiras, né, Camila? Seja muito bem-vinda. Boa noite para você. O Palmeiras que tem Facundo Torres chegando, movimentando o ataque, né? Tem a saída do Dudu, por outro lado também, saída de outras peças em mente, né, para frente para 2025. Como tá a situação do Paulinho, que é um alvo do Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, Bené? Uma boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando por aqui hoje. E eu acho que dá para dizer, né, que o Palmeiras está essa semana chegando com uma sequência aí de presentes para poder comemorar esse fim de ano de bem com a torcida, né? E a situação do Paulinho, a gente inclusive acabou de publicar uma nova matéria, acho que tem talvez 10 minutos, 10, 15 minutos que foi pro ar. O Paulinho agora, o Palmeiras está com a negociação encaminhada, já dá para a gente descrever dessa forma, já está com a negociação encaminhada para poder ter o Paulinho como reforço do clube a partir de 2025. O que acontece nesse momento é o Palmeiras basicamente chegou a um acordo de bases ali com o próprio atleta, e em relação ao Atlético Mineiro já existe um acordo entre os dois clubes sobre como é que vai funcionar o formato desse negócio. E aí eu acho que é isso que tem sido talvez a principal dúvida, né, das pessoas sobre como é que isso tem funcionado. E aí nesse caso, se a gente for resumir ele assim em uma frase, esse formato de negócio seria o pagamento de um valor em dinheiro e a negociação de dois jogadores que viriam, um do elenco profissional e outro do elenco da base do Palmeiras. Nesse momento, esses valores seriam de cerca de 18 milhões de euros, quando a gente converte dá cerca de 117 milhões de reais. E em relação a esses dois jogadores, o Patrick, que é volante do Sub-20, capitão da equipe Sub-20 do Palmeiras, ele é o nome que está mais certo de acontecer, de fazer parte da composição desse negócio. O Gabriel Menino, ele é uma outra possibilidade, como sendo esse atleta do elenco profissional, mas ainda não é um nome que esteja 100% confirmado, digamos assim, dentro desse processo aí de negociação. Mesmo assim, digamos, mesmo que o Gabriel Menino não seja o nome escolhido para poder ir para o Atlético Mineiro, isso independe no formato da negociação. O que isso significa? Se por acaso o Gabriel Menino não for, o Palmeiras coloca outro atleta para poder fazer parte dessa composição. Então, nesse momento, o que a gente podendo resumir é o que existe essa negociação encaminhada, a contratação encaminhada, com esse formato de negócio, mas independendo dos nomes que vão ser escolhidos para poder compor aí esse processo de contratação, Bené. E é interessante a gente ver esse tipo de negociação, né? Porque quando a gente fala de transferência de jogadores entre clubes brasileiros, a gente se acostumou a ver ou jogadores que não estão tendo sequência, vão para outros clubes, ou alguns que encerram a passagem mesmo. A gente viu o Dudu no próprio Palmeiras, né? Já tinha negociação com o Cruzeiro no ano passado, que de certa forma abalou ali a relação dele com o clube, enfim. E aí, quando a gente olha uma negociação como essa, Conrado, a gente está falando de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, do Paulinho, do ano que fez com o Atlético Mineiro no ano passado. De certa forma, como o torcedor às vezes pensa, reforçando um rival, né? Indo para um dos seus possíveis adversários em outras competições que vão rolar nesse ano. Eu tenho a sensação, assim, que óbvio que a gente vai discutir do ponto de vista estratégico dos clubes, para o Atlético Mineiro tem um valor econômico muito alto envolvido nessa transação, mas eu tenho a sensação que para o torcedor, nesse momento do Palmeiras, está feliz da vida, porque vai ter um grande jogador, e o do Atlético vai esperar um pouco. Quem vocês vão trazer com essa grana? Não tem um pouco esse pensamento? Esperar? Tá revoltado o torcedor do Galo, vai esperar nada, deve estar revoltado, porque, sabe, é muito difícil, mesmo com dinheiro, você trazer um cara igual o Paulinho. Isso, obviamente, é muito ruim pro Atlético. Foi uma baita contratação quando fez, foi artilheiro assim que chegou, depois disputou com o Hulk também para ser o principal jogador. É claro, não foi um ano legal do Galo, o Paulinho também foi um pouco abaixo, junto com todo o time. Teve a questão da lesão, né? Ele foi falado, todo mundo sabia que ele já estava jogando abaixo das condições, mas para tentar chegar nas finais, né, tanto de Copa do Brasil como Libertadores. Então, é um cara de muito alto nível. E o Palmeiras está precisando fazer esse gasto. Eu acho que é o diagnóstico certo da equipe. Está faltando esse artilheiro, está faltando esse cara que faz a diferença lá na frente. O Dudu já estava lá, mas teve uma lesão grave. Depois o Estevão é um garoto, mas já tem data para sair. E mesmo assim, são jogadores mais de lado, né? E tem essa questão, né? É bom saber que o Palmeiras também, eu acho que o Palmeiras sabe disso, não está contratando um camisa 9. O Paulinho não é camisa 9. Mas, enfim, é excelente para o Palmeiras e para o Galo é ruim. Independente do dinheiro que for, tá perdendo o Paulinho. Para buscar outro, tem que buscar ser bom e o cara ainda dá certo. Isso já aconteceu com o Paulinho. Tá perdendo, né?
É isso, o Paulinho que não é esse camisa 9, né, que a gente está acostumado a ver por características, mas foi goleador, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, tem 50 gols em 2 temporadas pelo Atlético Mineiro. Talvez seja uma das peças, né, faltantes nesse ataque do Palmeiras, Grafa, que dá um recado também, né? Acho que a gente fala muito da filosofia de contratação do Palmeiras, esse valor coloca o Palmeiras fazendo a primeira contratação, digamos, no top 10 de mais caros do futebol brasileiro. Uma atitude, uma ação no mercado que a gente viu, por exemplo, o Flamengo fazer, o Botafogo fazer recentemente com o Almada e o Luiz Henrique. Então o Palmeiras também mostra a sua força financeira, que a gente já conhece há algum tempo, mas fazendo uma contratação de grande impacto. É verdade, o Palmeiras sempre se caracterizou, né, principalmente na administração da Leila, né, de ser reforços pontuais, reforços para dar um retorno financeiro também, jogadores jovens. E você traz um Paulinho também, que é um jogador jovem. O Paulinho tem 24 anos. É um jogador ainda que, dentro desses valores aí, pode ter, lógico que ele tiver um desempenho parecido como ele teve nos primeiros anos de Atlético Mineiro, ele tem tudo para ter bons números e ter uma revenda para o futebol exterior. A gente não fala da primeira prateleira do futebol europeu, mas Arábia, Rússia, são países aí que pode acontecer uma transferência para ele. E assim, é uma grande contratação. Acho que assim, vai ser, se realmente acontecer, acho que vai ser uma das maiores contratações dessa janela, né? Dessa janela de verão, né? Aqui do futebol brasileiro. E eu estou com o Conrado também. Para o Atlético Mineiro é uma perca considerável, porque é um jogador que se adaptou bem, teve um ano difícil, sim, mas os outros anos dele foram excepcionais. E para o Atlético é uma perca grande e mostra o poder do Palmeiras. O Palmeiras está mostrando que está forte, vai montar uma equipe. A falta de títulos expressivos desse ano faz com que a Leila bote a mão um pouco mais no bolso e monte uma equipe mais competitiva para o próximo ano. Agora, Camila, você trouxe, né, essa atualização da matéria que vocês já colocaram lá no GE. Globo de que a transação nesse momento envolve o valor financeiro e ainda 2 jogadores que não necessariamente precisam ser aqueles que vocês estavam apurando, do Gabriel Menino e também do Patrick, esse menino da base. Mas chama atenção o nome do Patrick envolvido nessa negociação, porque, é o que tudo indica, é um nome que não está nos planos do Abel, né? Então, acho que tem uma curiosidade também do torcedor entender por que envolver o Patrick nessa negociação. É um pedido do Atlético? É uma vontade do Palmeiras tê-lo como moeda de troca? Por que o Patrick está sendo tratado possivelmente nessa negociação entre os clubes? Olha, no caso do Patrick, especificamente, ele é um cara que ele tem muitas boas referências, digamos, na base. Ele é um cara que ele é capitão nessa equipe sub-20, é muito seguro. É um jogador que o próprio clube gosta. Hoje o Palmeiras tem 50% dos direitos dele e os outros 50% desses direitos são pertencentes à Ferroviária. Mas no caso dele existe uma particularidade que é a seguinte: ele tem 20 anos hoje em dia, ele está muito próximo de completar, ele vai estourar a idade das categorias de base ali do sub-20. E aí, quando a gente fala do elenco no futebol profissional, o Abel ele já meio que definiu como os seus atletas que vão ser utilizados nessa temporada de 2025. Acho que até a gente talvez mencionou isso aqui em algum momento, que era nos casos do Thales, do Benedetti, tinha ainda o Figueiredo. E nesse caso, por exemplo, o Figueiredo ele é um cara que desempenha talvez uma função ali um pouco mais parecida ali dentro do meio de campo. Então, o Patrick termina sendo um atleta que, para ele subir para o profissional, ele termina não tendo tanto espaço quando a gente compara com outros jogadores. O meio de campo já é um setor que está bastante recheado, tanto que o próprio Gabriel Menino, que terminou, né, entrando nessas conversas, também é um cara de meio de campo. Então, termina sendo muito mais por essa combinação de fatores, pelo fato de que ele é um cara que não vai mais poder estar jogando na base, mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras sabe que ele não vai ter espaço no futebol profissional. Então, eles tentam, de certa forma, sempre conseguir encaixar, né, esses atletas nas negociações. Quando eles não podem ser aproveitados, né, no clube, eles tentam, pelo menos, encaminhar eles para outros destinos, né, Camila? É mais ou menos isso, sim. Se a gente for colocar alguns pontos, né, assim, de explicação, no caso dele, termina sendo muito mais isso do que uma outra questão. Conrado, o que dá para dizer de característica do Patrick? Acho que é muito por conta disso também, né? Tem uma fila no Palmeiras por oportunidades no elenco profissional, né? Talvez seja uma fila longa para ele, que seja encurtada numa transferência para o Atlético. E o principal é o que a Camila falou, né? Tem gente que a gente não tem muito essa noção, né? Porque tem garoto que volta e joga na base. Não, mas tem quem estoura a idade, você não pode mais disputar o campeonato sub-20. Porque quem vai fazer 21 anos nessa temporada, você não pode mais disputar o campeonato sub-20. Então, você não tem muito o que fazer com esse cara. É a hora que ele está virando profissional. Então, realmente é isso. Se você não for utilizar, o ideal, mas você poderia emprestar, né? A gente tem que lembrar disso, né? Obrigado
envolvendo a negociação e vender. Se você confia muito, você pode emprestar. O cara vai ali, joga o Campeonato Paulista por um time. Enfim, é o que acontece. Joga a Série A por um outro time, né, que geralmente briga na parte de baixo. Mas é um ótimo volante. Já comentei muitos jogos dele aqui no Sub-20, nas últimas 2 temporadas, né? E o Palmeiras, a gente sabe, super vitorioso na base. Ele geralmente ali jogando de titular. É um segundo volante, mas pode jogar de primeiro também. Enfim, é um bom jogador, sim, pensando no Galo, né? Vai ter um jovem aí uma boa promessa para a próxima temporada. O meio-campo do Palmeiras hoje, desculpa, Cami, é o... Tem o Aníbal, o Aníbal e o Richard e o Zé Rafael foram ali revezando, né? O próprio Gabriel Menino era um e o que Gabriel Menino também. Para sair também, né? O Zé Rafael também tem uma situação que talvez possa sair, talvez é um ano que possa ter oportunidade para ele. Sim. Mas o Palmeiras já teve esse modus operandi, né? Com o Arthur, né? Lembra o Arthur? Que ele vendeu o Arthur, não quis, assim, e depois recomprou o Arthur. Vai que amanhã o menino arrebenta lá no Atlético também, começa a jogar.